Simbora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Nossa última aula antes da nossa próxima avaliação. Hoje é dia 8/6/2020 e nós vamos falar dos dois conteúdos finais, resolvendo já a nossa relação contratual na disciplina Teoria Geral dos Contratos. E hoje nós vamos falar de duas cláusulas específicas que autorizam o rompimento da relação jurídico-contratual. E essas duas cláusulas são cláusulas sensacionais, são aplicáveis para a resolução do negócio jurídico, na grande maioria das vezes, como forma de justificar, seja o descumprimento parcial contratual ou o próprio descumprimento total da relação contratual. Perfeito? E do que a gente está falando aqui? A gente está falando na seção 3 e na seção 4 do Código Civil, do artigo 1º 476 e 477, começamos com da exceção do contrato não cumprido. O que eu tenho para falar para vocês inicialmente sobre a exceção do contrato não cumprido, pessoal? Olha só, a regra é simples. João, Zeina e Sayara. Se eu não faço a minha parte, eu não posso exigir que você faça a sua. Isso é para a vida, tá? Se eu não faço a minha parte nas relações, eu não tenho como te exigir que você seja obrigado a fazer a sua parte. Sendo assim, toda e qualquer característica de dissolução, de resolução das obrigações, a partir do momento em que uma das partes que estão inseridas na relação contratual descumpre aquilo que era previsto, o que era previsto? Imaginemos aqui que as senhoras vendam para mim, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel. E nesse contrato de compra e venda, de construção de imóvel na planta, as senhoras me dizem que fechamos o contrato em 2018 e que em 2020 eu já estaria com as chaves do meu imóvel nas mãos. E eu faço o pagamento conforme avançado no contrato de 2018 até 2035. Mas eu venho fazendo meu pagamento todos os meses de acordo com o que a gente combinou. Só que chega 2020, as senhoras não fizeram nem a pavimentação do lugar que seria a minha casa. Ora, como é que você pretende exigir qualquer coisa do que eu faça se você não consegue cumprir aquilo que você faz? Se eu venho pagando todos os meses para você, de 2018 a 2020, e você sequer fez a pavimentação básica da minha casa, eu posso simplesmente ir ao Estado juiz e requerer ao Poder Judiciário que ele encerre essa relação contratual porque você não cumpriu a sua parte. Então, se você não cumpriu a sua parte na relação, você não pode me obrigar a cumprir a minha. Porque, veja, você está fazendo com que eu tenha uma exceção ao contrato não cumprido. Porque se você não fez o teu, eu posso muito bem deixar de fazer o meu. Para exigir, nós precisamos entregar aquilo que tem expectativa na relação contratual. Olha lá, vamos lá para o código, para o artigo dizer para a gente exatamente quando é que pode ser aplicado. Olha o 476 que ele diz para a gente, meninas. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, poderá exigir o implemento do outro. Ou seja, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Antes de reclamar de ti, eu tenho que ter feito a minha parte. Então, se eu não fiz a minha parte, eu não poderei exigir que você faça a sua parte. Está claro isso para vocês? O objetivo é, eu só vou te cobrar aquilo que eu fiz. Agora, consiga perceber, se eu estou pagando em dia, todo mês, direitinho, pagando a prestação, todos os meses, dentro do prazo, daquilo que estava escrito no nosso contrato, eu posso ou não posso te exigir a cumprir a tua parte? Lógico que eu posso. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou fazendo a minha parte, eu posso te obrigar a fazer a tua. Porque você não fazer a sua parte violaria princípios tais como a boa-fé objetiva na relação contratual. E a senhora já sabe muito bem como é composta a relação da boa-fé objetiva no direito civil brasileiro. Beleza? Tranquilo?
Olha o que diz o 477 para nós. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes a diminuição do seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça o que lhe compete ou dê garantia bastante a satisfazê-la. Senhoras, aqui a legislação ela reflete o seguinte: olha, eu não posso e nem devo, em nenhuma circunstância, não posso e nem devo, em nenhuma circunstância, celebrar negócio que eu repute temerário. Se eu tenho uma relação jurídica temerária, se eu sei que é possível que essa relação jurídica temerária venha me causar prejuízo, eu posso exigir a prestação da caução. Eu não estou falando aqui do calção, não, tá? O calção é aquilo que a gente veste para jogar futebol. A caução é uma garantia fidejussória em que alguém exige o compromisso pecuniário para satisfazer a obrigação. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, já para acabar com a aula do professor Krausio. Krausio Heitor, meu amigo, aquele que o cabelo não mexe. Nunca, eu já joguei futebol com Krausio na chuva, chovendo, na lama, comendo no centro, no campo, e eu olhava para ele e a galera dizia, caramba, o Klaus joga muito. Eu disse, não, meu problema não é que ele joga muito, meu problema é que o cabelo dele não mexeu. E aí pode perguntar isso para ele, tá gravado aqui, o cabelo dele não mexe, é tipo o cabelo do super-homem, fica com aquele negócio lá. Ele já veio penteado, acho que ele já nasceu com aquele cabelo penteado. Mas vamos lá, jogando a batata lá para o processo civil, para a relação do professor Klaus Heitor. Quando a gente está falando do cumprimento da relação, e eu estou falando da possibilidade de exigir do outro a chamada caução, a gente pode verificar isso no processo civil a rodo. Porque no processo civil, quando o magistrado recebe aquele pedido previsto no artigo 300 do CPC, que fala sobre a tutela, antiga tutela antecipada, hoje tutela de evidência, tutela de urgência, a ideia da tutela é a ideia da antecipação do provimento definitivo de mérito. Beleza? O que é a tutela em síntese? É tão urgente o negócio que eu preciso que saia agora. Porque se eu deixar isso para depois, não vai adiantar nada. Eu vou perder a oportunidade de satisfazer o direito. Então, se eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Excelência, me dá a tutela antecipada. Porque essa tutela antecipada, ou a tutela provisória, a tutela de evidência, essa tutela vai assegurar que o provimento do mérito no final, na decisão em sentença, ele não se perca. Então, eu preciso antecipar aquela decisão, porque eu corro o risco de perder essa decisão no final. E aí eu peço a tutela antecipada. Um exemplo claro aqui, a Zena vai entender. No caso de internação emergencial por doença, para que a criatura seja atendida imediatamente entrando na UTI para fazer uma cirurgia ou que o valha. Não dá para eu esperar a sentença. Se eu esperar a sentença, ele vai morrer. Entretanto, o que pode ser requerido se eu tenho a menor dúvida com relação, eu juiz, porque aqui eu estou falando lá do processo civil e, portanto, houve uma provocação pelo direito de petição exercido a partir da tua insatisfação com o ocorrido, a partir da violação do chamado direito subjetivo, você fez nascer em seu favor uma pretensão, porque teve essa violação, e nesse caso específico a pretensão é de ter reconhecido o seu direito à saúde, que é um direito constitucional. Esse direito constitucional é previsto lá no artigo 6º, lá no artigo 196, se eu não estiver ficando doido. Está por aqui, por ali, por lá, e amplamente difundido dentro do texto constitucional, com as características que lhe são peculiares. Então, eu estou falando, além de tudo, de um direito fundamental. Não dá para esperar o provimento definitivo de mérito, mas eu, juiz, que estou lá só no meu Sérgio Mourismo, estou lá só confeccionando as minhas decisões, eu também sou ser humano. E eu também tenho dúvida com relação ao cumprimento ou não daquela obrigação. O que é que eu faço? Eu digo, tudo bem, eu vou lhe conceder, mas eu quero que você preste caução. Porque se você prestar a caução e a garantia, eu vou ficar absolutamente tranquilo para dar o que você quer. Você vai ter o atendimento, entretanto, para que no fim eu não prejudique a outra parte, está caucionado o recurso lá. E aí a gente não comete nenhuma espécie de desatino.
O mesmo que eu estou trazendo para vocês do universo do processo civil acontece aqui no 477. Se ao término do contrato, esse contrato é comutativo de prestações periódicas, eu estou vendo que a criatura não conseguirá cumprir porque ela entra em insolvência, porque ela está passando por dificuldade financeira, porque ela quebrou. O que é que eu faço? Eu posso não cumprir a minha parte temporariamente ou exigir a prestação de uma caução que assegure o cumprimento final da obrigação. Porque, senhoras, a gente precisa pensar na segurança jurídica. Afinal de contas, por que a relação do direito civil existe? Se o direito civil é um direito que fala ou que dialoga com a possibilidade das pessoas resolverem os seus próprios problemas, o direito civil é elegante. E por que ele é elegante? Porque são duas pessoas físicas ou jurídicas, ou físicas e físicas, jurídicas e jurídicas, que resolvem os próprios problemas. E que resolvem a partir do quê? Da entabulação dos pactos. Que pactos são esses? Todos. Qualquer espécie de obrigação, qualquer espécie de negócio jurídico, qualquer espécie de contrato, isso é lindo. Porque nós podemos sozinhos, desde que sejamos respeitosos aos princípios que formam a relação contratual, nós podemos construir as nossas próprias razões. E, como regra, o contrato diz respeito a quem? A nós. Só diz respeito a nós. Então, se a gente compra, se a gente paga, se a gente entrega, se não tem problema, o mundo que se exploda. Porque aquele contrato, ele é ato jurídico perfeito para nós. Não interessa para o resto da humanidade, salvo se a gente violar a função social, no limite ou na função externa da função social. Beleza? E a gente já falou sobre isso. A violação da função social no limite ou na função externa me proibiria, por exemplo, se o contrato que a gente está escrevendo aqui, nós três, fosse o contrato para que nós três pudéssemos dominar todas as cervejas do Brasil. Nós três somos donos de grandes cervejarias. E aí nós dizemos, vamos formar uma coligação, vamos fazer um bem bolado junto, a gente se junta, a gente cobra o preço que a gente quer e o povo que gosta de beber que se dane, vai morrer no preço que a gente quiser. Pode isso? Não pode, meus amores. Por que não vai poder? Não vai poder porque a gente estaria violando a função social externa. A gente vai estar afetando Deus e o mundo que quer tomar a sua cana e não vai conseguir beber. Por que não vai conseguir? Porque a gente pode botar a cerveja. Não é nossa? A gente pode botar a cerveja a R$50. E eles que se dane. Quem tiver dinheiro que compra. Quem não tiver que se lasque. Pode isso? Não pode. Porque aí eu estaria violando a função social na função externa da relação jurídica. De mesma sorte, a gente precisa refletir a regra. E a regra é, o contrato vale para as partes que estão contratando. Se as partes fizeram o contrato, se as partes resolveram de início ao fim aquele contrato que elas escreveram, do jeito que elas pactuaram, não interessa a ninguém, só aquelas partes. Por acaso, quando você comprou esse ar-condicionado aí, Sarah, que está atrás das suas costas, lá na sua cabeça, a sociedade precisou dar pitaco no seu ar-condicionado? Lógico que não. Foi só você e o cabo da loja. Se você pagou, se ele te entregou, se está funcionando, acabou-se. Fez ato jurídico perfeito. E o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito não serão desafiados no Estado Democrático de Direitos. A gente aprendeu isso, né? Então, paciência, está resolvido. Beleza? Eu só posso exigir a minha parte ou exigir a responsabilização do outro pelo descumprimento daquilo que lhe competia na relação contratual, se eu fizer a minha parte. Beleza? Se eu não fizer a minha parte, vai empatar e os dois vão ter que se virar de qualquer jeito. Porque em lugar que dois fazem coisas erradas, o Estado não vai aliviar para ninguém. Se ele for chamado, ele vai bater nos dois. Tranquilo? Imagine aqui o caso. As senhoras sabem que inscrição incorreta ou indevida de nome no SPC e Serasa gera dano moral. Se pegarem do nada e lançarem o nome de vocês no SPC e no Serasa, vai gerar dano moral. E aí vocês podem entrar com ação judicial e vão receber pela inscrição incorreta ou indevida se vocês não têm o nome sujo. Porque vocês foram expostos a um cadastro de proteção ao crédito que levou o score ou o número bancário, o valor financeiro que vocês têm, para baixo. Agora, vem cá. É possível reconhecer para aquela criatura que é devedor quanto mais o dano moral, caso haja, eventualmente, um
um procedimento de inscrição ou mais uma inscrição negativa no nome dessa pessoa? Não, porque é só uma inscrição errada. As outras 395 mil são certas. Então, você é caloteiro, meu filho. Me desculpe, mas não tem um outro caminho para você. Não vai ter indenização. Conseguiram perceber? Essa é a característica. Eu só posso exigir que o outro faça se eu tiver feito a minha parte. Se eu não fiz a minha parte, eu não posso exigir o outro. Tranquilo? Isso é para a vida. Isso é para a vida. Direito civil é vida. Se eu não faço o meu, eu não exijo que você faça o seu. Não tenho nem moral para exigir isso. Quanto mais direito. Beleza? Vamos para o próximo. E o próximo é a chamada Seção 4 da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478 do Código Civil Brasileiro. Artigo 478. Antes de falar da lei especificamente, eu queria lembrar para vocês quais são as características que eu posso encontrar na resolução por onerosidade excessiva. Olha, o nome já está dizendo para vocês. Meninas, me dê um segundo aqui, só para eu... Voltando. Olha lá. Peraí. Olha lá. Se a resolução é por onerosidade excessiva, é que eu fui buscar a minha filha de pelo, que ela fica me chamando. Se a resolução é por onerosidade excessiva, quais são as características? Eu fiz um negócio e esse negócio se transformou por um evento futuro, que a gente não sabe que evento é esse, e veja, tem que ser um evento futuro que a gente não consegue adivinhar. Porque se eu consigo adivinhar, não é resolução por onerosidade excessiva. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca foi tão importante isso na vida de vocês. Por quê? Porque vocês estão vivendo uma coisa que nos últimos 100 anos ninguém viveu. Alguém imaginava que a pandemia ia fazer o que fez com a gente? Então, a pandemia é ou não é uma possibilidade de resolver a obrigação, gerando onerosidade na relação contratual? Do nada, tu foi colocado em casa. Do nada, um monte de gente perdeu emprego. E essas pessoas que perderam emprego, elas têm ou não têm conta? Lógico que tem conta. Foram elas que deram causa a esse problema? Não foram elas que deram causa a esse problema. Se não foram elas que deram causa, se o evento era absolutamente imprevisível, e se ele gerou onerosidade demais para um e benefício demais para o outro, artigo 478. Vamos lá. Olha o que ele diz para a gente. Ó. Nos contratos de execução continuada, contrato de compra e venda é execução continuada? Todo mês tu paga. Vê lá o boleto do carro? Todo mês tu tá pagando essa porcaria. De execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Agora eu quero que vocês peguem o 478 e viajem comigo até o 317. Vamos lá. 478, juntando no 317. Olha o que diz o 317 para a gente. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigir a pedido da parte, de modo que se assegure o quanto possível o valor real da prestação. Juntando o 317 com o 478 e com a pandemia, taran, você vai resolver os seus problemas. Por quê? Porque se você perdeu o emprego, se você não tem condição de manter aquilo que você tinha condição antes da pandemia, e se não foi você que deu causa à pandemia, se por acaso não foi você que resolveu morder o morcego lá na China, porque eu entendo que a pessoa que mordeu o morcego na China, ela não pode discutir a possibilidade de ter criado uma pandemia, porque ela no mínimo contribuiu para tudo isso que está acontecendo com a gente. Mas como não foi você, e eu tenho certeza disso, a gente poderia discutir, alegando essa possibilidade
para o rompimento da relação contratual. Olha que maravilha! A gente está falando da possibilidade de romper completamente a relação contratual por aplicação da chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, também conhecida como cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão. Ou seja, a aplicação de evento fortuito que não tenha sido dado por você, que não tenha sido constituído por seu desejo ou por sua vontade, com essas características, que passe a tornar a prestação extremamente onerosa para uma das partes e extremamente vantajosa para a outra parte, pode ser solucionada ou pode ser resolvida a partir do requerimento ao Poder Judiciário para que ele rompa a relação contratual e aplique a regra da chamada teoria da imprevisão. Tranquilo? É ótimo assistir aula no momento em que você tem um exemplo. Era impossível dar esse exemplo antes disso. Porque o Poder Judiciário ele já decidiu de forma pacífica que hiperinflação não seria, por exemplo, uma causa suficiente para o rompimento pela teoria da imprevisão. Por quê? Porque o Brasil é um país que já viveu de hiperinflação. Porque o Brasil é um país em que a economia acaba tendo sobressaltos. Se tudo isso acontece, pessoal, se tudo isso acontece, se o Poder Judiciário já tinha dito antes que isso não seria suficiente para romper, caramba, o que eu posso fazer para romper? O Código de Defesa do Consumidor, ele é bem mais safo, porque ele diz, deu problema, tu vai romper a relação. Só que o Código Civil existia a possibilidade, mas não tinha nenhuma circunstância para que, diante desta possibilidade, eu pudesse gerar a aplicação prática disso no direito. Então, eu tenho a regra, mas eu não tinha aplicação. Agora, tenho certeza que haverá aplicação desse instituto após a pandemia. Uma série de ações judiciais devem estar sendo judicializadas, ajuizadas, para que as pessoas consigam reconhecer, em virtude da teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva em uma parte com relação à outra. Porque perderam emprego. Aí eu digo para vocês, é possível que isso aconteça com pessoas que são servidores públicos? Não, de jeito nenhum. Porque o servidor público tem ou não tem salário estável? Tem. Ele recebe salário todo mês. Ele não vai conseguir ter essa boquinha de, não, eu quero praticar a teoria da imprevisão, porque a cláusula, a pandemia, esse argumento não vai colar. Quem tem serviço público não cola, porque ele não é demitido. A não ser que ele faça uma grande besteira. Ele recebe seu saláriozinho e hoje o governador, inclusive, falou que vai pagar o 13º. Então, olhe lá, não tem como você reclamar, porque você tem estabilidade. Todo mundo que tem estabilidade não pode aplicar essa regra. Quem que pode aplicar? Quem é instável, quem trabalha no comércio, quem sofre o efeito do fechamento por quase 90 dias das suas funções, essas pessoas podem aplicar a regra da teoria da imprevisão. E por que podem aplicar a regra da teoria da imprevisão? Porque para elas houve um sofrimento além da conta e houve uma experiência de perder dinheiro em detrimento de alguém, que é a outra parte da relação contratual, ganhar dinheiro. Senhoras, é exatamente por esse motivo, por exemplo, além dos motivos humanitários e etc., que se conseguiram liminares para que não se possa cortar energia elétrica no momento da pandemia, ou água, ou, sei lá, TV a cabo. Por quê? Internet. Porque senão como você faria a sua vida, ou como você conduziria a sua vida em tempos de pandemia, sem um mínimo existencial necessário? Pelo amor de Deus, seria absolutamente impossível. Vocês conseguiram perceber? Dúvidas sobre o tema, por favor. Brena, não esqueci, viu? Eu só não fui no meu escritório, mas eu prometo a você que eu vou no meu escritório amanhã e pego o seu livro. Brena ganhou o livro. Obrigada, professor. Ela ganhou o livro, me cobrou o livro e eu disse, quando eu for no escritório eu pego. Eu não fui ao meu escritório. Cara, eu sou motorista do meu próprio escritório. Mas... Ela estava falando mesmo, professor, que ela não ia assistir sua aula por causa desse livro que o senhor prometeu. E ela e quem mais, Brena? Conversa da Sayara. Quem mais, Brena? Foi tu e quem que ganhou? Foram 2 pessoas, né?
Foi uma moça da outra turma, eu não sei, eu não lembro o nome dela. Ih, caramba! Então, se ela não está aqui assistindo a aula, precluiu o direito de exigir o seu livro. Então, só você, que inclusive é trairinha, que estava lá em outra aula do sabe lá Deus o quê, e agora resolveu aparecer na aula de Direito Civil, que é a melhor disciplina. Professor, porque não era gravado, professor. Ah, entendi. Só por isso. Perdeu a disciplina melhor Brena, de todas as é que ele galáxias. quer partir nosso coração, né? Como é? Brena, ele tá querendo partir nosso coração entre civil e penal. Não, não! Porque você pode amar penal, mas você casa com civil. Pois é. Então, Ainda mais a gente, mulher, que tanto valoriza assim, né, o nosso conhece a trabalho, nosso verdade dinheiro. e a verdade vos libertará. O direito civil é o caminho, é a vida. Então, se você conhece o direito civil, e não pode esquecer do direito constitucional, porque se não for a constitucionalização do direito civil, você não vai conseguir muita coisa. Eu vou dar meia moral para o professor Krausio Heitor, porque a disciplina dele também é uma disciplina importante, relevante, já que é o par, a parede do direito civil. Direito civil existe sem processo civil, mas o processo civil não existe sem o direito civil, só para deixar claro, porque não adianta tu ter como fazer o processo e tu não ter direito. Então, ele precisa se curvar. Eu já falei isso para ele várias vezes. Quem manda aqui é o direito civil. Vamos dominar o universo. Beleza? Então, a ideia é que vocês consigam perceber que possibilidades nós temos de resolver relações contratuais. E a resolução dessas relações contratuais são, como consequência, nesse momento de pandemia, de extrema relevância, de absoluta relevância. Por quê? Eu vou poder resolver as relações contratuais se houver a aplicação da teoria da imprevisão ou se houver a chamada exception non-adplanned contractus, ou exceção do contrato não cumprido. Para que essa fuleiragem de falar em latim? Não sei, porque está escrito em latim em um monte de livro. Vocês vão encontrar tanto exception non-adplanned contractus quanto cláusula rebus sic stantibus, com características da aplicação da teoria da imprevisão e da exceção do contrato não cumprido. Dúvidas? Pergunta aí. Ô, gente, ninguém tem dúvida, não? Caramba. Vocês estão totalmente sem dúvidas. Pessoas sem dúvidas no universo. Não dá nem para dizer que na prova vocês vão ter dúvidas, né? Porque a prova de vocês vai ser uma prova... No semestre que vem, a gente vai ter provas um pouco melhor trabalhadas, porque se Deus permitir, a gente vai ter a oportunidade de dialogar presencialmente, e aí certamente a gente vai poder construir provas com uma diversidade, ou pelo menos com características diferenciadas. Dúvidas para que nós possamos encerrar, gravando a nossa aulinha para os nossos coleguinhas e deixando o conteúdo suficiente para a nossa avaliação, que deverá ocorrer nos dias 18 ou do dia 18 em diante. É isso? Alguém tem um calendário de provas para que a gente já possa estabelecê-lo? Sayara foi embora, é isso? Eu acho que ela foi ver o calendário. Ah, entendi. Desapareceu porque ela foi ver o calendário, né? Bora lá, estou aguardando vocês. Cadê vocês, povo? Dúvidas, estresses, reclamações, passem na gerência. Eu tenho uma reclamação. A Brena, que ganhou o livro, desapareceu e apareceu no fim da aula. Mas Deus está vendo. Estava assistindo Bem, aula Estava assistindo aula de a nota do quinto período, professor, é dia 19, pela manhã, tá? Dia 19, tranquilo. A nossa é no dia 22. 19 e 22, está lindo, então na mesma semana. Ou seja, na próxima semana a gente já começa a brincar de fazer prova. E aí vocês estarão libertas no semestre. Deus abençoe. Aleluia. E aí só o próximo, né? No próximo, a disciplina é
contratos em espécie e começa no artigo 481 do Código Civil Brasileiro. E o primeiro é o contrato de compra e venda. Tranquilo? Alguém tem dúvida? Podemos dar por encerrada a nossa aula de hoje? Tranquilo. Deu para entender? Deu. Beleza, Zeina? Beleza, Tranquilo? professor? Excelente. Brena não entendeu nada porque chegou aqui agora, mas Deus está vendo. E a Iris não falou nada. Ela veio, ela ficou ali e tal, ela não abriu a câmera, ela não falou com ninguém. Deus está vendo também vocês, que devia estar Assistindo a aula de processo. balbuciando com Cláudio Heitor. Na aula do Cláudio. Cláudio é meu amigo querido, jogava futebol comigo no meu time, meu grande amigo. Além de ser um excepcional profissional, é um profissional ímpar, que eu respeito demais. Jeitinho mineirinho dele, né? Jeitinho mineirinho, sempre conversando com todo mundo, sabe o nome de todo mundo. Moleque muito do bem, gente fina pra caramba. E é bom, hein? Esse pessoal das Minas Gerais é competente pra caramba. Acho que ele é da UFMG, da Federal de Minas. Alto nível. E aqui a gente tem dois grandes exemplares, né? O professor Daniel Guerra, ele não está na instituição, ele está em outra instituição, mas é super competente, é da PUC Minas. E Cláudio Heitor, que é da Federal de Minas Gerais. São duas feras, dois profissionais que merecem respeito. Beleza? Já é? Estamos bem? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mandem mensagem, troquem ideia. Amanhã eu pego seu livro, vou deixar no meu carro, você me dá um toque e aí eu passo seu livro para vocês, então eu toco fogo no livro. Professor, Treco o Rio Direito. desde Vai. já, obrigado, tá? E é isso, cara. Prazer é todo meu. Eu faço isso por honra e por amor. E eu pretendo levar o amor ao direito civil a todas as pessoas. Eu disse para vocês no começo de toda a trajetória que o importante para mim não era a nota que vocês iam tirar, o importante era o conhecimento que vocês podiam extrair de mim. Então, aprender, se tornar bons profissionais é a melhor forma de poder retribuir a esse pequeno esforço que a gente faz com vocês para que vocês possam progredir na vida. Eu sei o prazer que é hoje dialogar de igual para igual com os meus mestres, porque a maioria deles que me deram aula hoje são pessoas que curtem muito falar comigo e curtem muito dialogar direito comigo. Em alguns casos, para alguns deles, eu sou advogado deles hoje. Então, isso não tem preço. Acaba sendo bastante interessante, porque era uma relação de professor e aluno e virou uma relação de admiração e respeito profissional. Isso não tem preço, eu asseguro para vocês. Beleza? Beijo no coração. Beleza, professor? Direito civil é amor. Esquece esse resto dessas outras coisas, tá? Ganhar dinheiro, porque esse negócio de ficar pensando no prender o preso, o que ganha com a pessoa presa? Ninguém. Nenhum advogado, porque se o cara é bandido, ele vai ser solto e se ele não quiser pagar, ele não vai pagar, porque ele é bandido, entendeu? Já no direito civil, não, tu está lidando com o empresário, com o familiar, com o contratante, com a galera que paga, com a sociedade civil organizada. Então, pensemos nos nossos bolsos e pensa que o que paga a conta não é o distintivo, nem o resolver. O que paga a conta é dinheiro, e o dinheiro está no direito civil. E essa é a verdade. Beijo para vocês. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado.